Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula sobre uma nova técnica que é chamada de espectrometria de fluorescência molecular. Esta técnica é semelhante à técnica de espectrofotometria que nós visualizamos na última aula, onde houve a determinação do ferro em fortificante. Na introdução desta aula, para o vídeo da prática, eu procurarei dar alguns detalhes sobre essa técnica, como ela funciona, quais suas vantagens, e uma discussão um pouco mais detalhada sobre a aplicação que nós iremos fazer na aula de hoje. Se trata da determinação de quinina em água tônica. Daqui a pouquinho eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso. Então, antes de mais nada, é importante nós fazermos o conceito, elucidarmos o conceito do que seja o fenômeno da fluorescência. O fenômeno de absorção de luz por uma molécula qualquer, como nós vimos na última aula, uma radiação incidente com intensidade P0 é absorvida por uma amostra, por uma molécula que está em solução, e parte dessa radiação é transmitida. A diferença entre P0 e P, com alguns ajustes matemáticos, que nós chamamos de absorbância, é proporcional à concentração dessa molécula em solução. O fenômeno da fluorescência acontece algo um pouco diferente. Na fluorescência, uma molécula absorve radiação na região do ultravioleta e ela reemite essa radiação na região do visível. Então, nós conseguimos enxergar a radiação emitida por essa molécula, que é conhecido como moléculas fluorescentes, e o mais importante do ponto de vista de química analítica, a intensidade de radiação emitida por essa molécula fluorescente é proporcional à concentração dessa molécula fluorescente em solução. Normalmente, quando uma molécula ela absorve radiação, aqui está representado a letra E0, o estado eletrônico fundamental desta molécula. Quando ela absorve radiação, ela migra, elétrons do estado eletrônico fundamental migram para os estados eletrônicos excitados, aqui nessa figura representado por E1 e E2. Agora, o mais importante é que dentro de cada estado eletrônico existem diferentes níveis vibracionais e mesmo rotacionais, que não estão mostrados aqui, devido ao fato de serem de muito pequena energia. Então, dentro de cada estado eletrônico existem estados vibracionais associados. Uma molécula que esteja no estado eletrônico fundamental, após absorver radiação, ela pode migrar para o estado eletrônico fundamentado, excitado, mas em níveis diferentes de estados vibracionais. Esse tipo de detalhes vocês vão ver com maior cuidado na teoria quando o professor Guilherme explicar para vocês. Bom, o que acontece com moléculas fluorescentes? Moléculas que não são fluorescentes, elas absorvem a radiação, migram para estados eletrônicos excitados e elas retornam ao nível fundamental em processos chamados de relaxação não radiativa. Ou seja, esse retorno ao estado fundamental acontece sem emissão de luz. Diferente que acontece no caso de moléculas fluorescentes. Elas absorvem radiação e quando elas retornam ao estado eletrônico fundamental, elas emitem essa radiação num comprimento de onda diferente. Aqui eu tenho, então, dois tipos de espectros dentro do fenômeno da fluorescência. O espectro de
excitação ou absorção e o espectro de emissão ou espectro de fluorescência. Então, uma molécula, esse primeiro espectro aqui de cima mostra o espectro de absorção por uma molécula qualquer. É o quanto ele absorve, em quais comprimentos de onda ele absorve a radiação. Esse tipo de gráfico nós fizemos o levantamento na prática do ferro biotônico, quando nós determinamos o comprimento de onda máximo de absorção do complexo colorido. No caso de fluorescência, eu também tenho o espectro de absorção, mas também tenho o espectro de emissão. Ou seja, a mesma molécula que absorveu radiação no ultravioleta, ela emite em comprimentos de onda maiores, que normalmente caem na região do visível. Então, a intensidade, a energia da radiação emitida é menor do que a radiação absorvida. Ou, em outras palavras, o comprimento de onda da radiação emitida é maior do que o comprimento de onda da radiação absorvida. Isso acontece devido àqueles fenômenos de relaxação dos estados vibracionais. A molécula fluorescente, ao absorver a radiação, ela migra para estados eletrônicos excitados em diferentes estados vibracionais. Antes de voltar ao estado eletrônico fundamental, elas retornam ao primeiro estado vibracional de cada estado eletrônico e depois retornam ao estado eletrônico fundamental. Essa diferença em energia, ocasionada pelos diferentes níveis de energia dos estados vibracionais, explica o porquê que a energia da radiação emitida é menor do que a energia da radiação absorvida. O mais importante, eu vou medir na fluorescência a quantidade de luz emitida por uma molécula fluorescente. Aqui eu tenho um esquema de um fluorímetro. Ele é bem parecido com o espectrofotômetro que nós vimos na aula passada. Eu tenho uma fonte de luz que passa por um filtro, um monocromador, que vai selecionar o comprimento de onda que faz com que as moléculas se excitem nos estados eletrônicos. Então, o comprimento de onda selecionado aqui no primeiro filtro de excitação causa a excitação eletrônica das moléculas que estão presentes dentro da célula do equipamento. O feixe de luz que foi que incidiu sobre a cubeta, sobre a célula onde estava a amostra, ele segue em linha reta e ele não mais me interessa. Porque ao passar pela célula, eu vou ter uma radiação emitida, que essa sim é proporcional à concentração da molécula fluorescente. Notem que existe um ângulo de 90 graus entre a fonte de comprimento de onda, a fonte de luz, e o detector, que faz a leitura da intensidade de luz emitida. Isso acontece porque há necessidade de se evitar que a luz, originalmente que causou a excitação das moléculas fluorescentes, como eu estou mostrando aqui com a setinha, elas atinjam o detector. O detector só será atingido pela luz que foi emitida pela molécula fluorescente. Notem que também eu tenho um filtro de emissão que só vai deixar passar o comprimento de onda de luz emitido pela substância fluorescente. Eu estava dizendo que a intensidade de luz fluorescente, que nós chamamos de F maiúscula, é diretamente proporcional à concentração. Existe uma equação mais completa, que o professor Guilherme vai entrar em detalhes com vocês, mas todos os termos dessa equação são constantes. E zero, a intensidade de luz incidente no comprimento de onda selecionado pelo filtro de excitação, absortividade molar, que é a característica de cada molécula,
B é o caminho óptico, é a largura desta célula onde a amostra está inserida. C é a concentração da espécie, isso sim é variável. E o rendimento quântico é constante para cada molécula fluorescente. Então, a fluorescência é diretamente proporcional à concentração. E isso que interessa para a gente em química analítica. Então, a fluorescência ela tem várias vantagens em relação à espectrofotometria convencional. Um dos aspectos mais atraentes dos métodos de fluorescência é a sua sensibilidade intrínseca. Quando uma molécula fluoresce, é muito conveniente detectá-la numa matriz complexa utilizando o método de fluorescência, porque os níveis de detecção são normalmente 3 ordens de grandeza menores em comparação com a técnica de espectrofotometria. Então, enquanto que em espectrofotometria a gente trabalha com níveis de ppm, parte por milhão, em fluorescência a gente chega em partes por bilhão, né? 1000 vezes mais sensível. A faixa linear, que é a faixa ótima de trabalho da técnica de fluorescência, normalmente ela é muito superior à faixa ótima de trabalho das técnicas de espectrofotometria. Então, isso é uma grande vantagem também. E, finalmente, os métodos de fluorescência são muito menos aplicados que os métodos de absorção, em razão do número limitado de moléculas que fluorescem com intensidade apreciável. Mas, a partir do momento que uma molécula fluoresce, eu consigo medir a quantidade de luz emitida por essa molécula, é muito melhor trabalhar com fluorescência do que com absorção molecular convencional. Quais moléculas normalmente fluorescem? São moléculas que têm anéis aromáticos fundidos. Aqui eu tenho alguns exemplos. Quinolina, isoquinolina, olha o anel aromático fundido. Indol, né? Esses são sistemas aromáticos típicos que fluorescem. Outros exemplos de moléculas que fluorescem, aqui eu tenho uma foto da radiação emitida que eu estou enxergando, a fluoresceína. Vejam, ela emite uma cor verde, ela absorve uma radiação na região do ultravioleta e emite essa coloração esverdeada. E a rodamina, que emite essa luz de coloração alaranjada. Então, notem que também, tanto a fluoresceína quanto a rodamina, ela tem esses anéis aromáticos fundidos que lhes proporciona possuir a propriedade de fluorescência. Na prática de hoje, a gente vai fazer a determinação de quinina em água tônica. A cor da luz emitida pela fluorescência da quinina é azul, conforme está mostrado no vídeo que eu disponibilizei para vocês. Notem que a quinina ela tem esses anéis aromáticos fundidos e isso explica por que ela fluoresce. Ok? A quinina é uma das poucas substâncias que tem ação eficaz contra os sintomas típicos da malária. Mas a quinina, ela tem um leve sabor amargo. É por isso, então, que ela foi adicionada na composição da água tônica. A quinina, então, é um alcaloide natural, que tem propriedades antitérmicas, anti-inflamatórias e analgésicas. E ela foi adicionada à água tônica por causa desse sabor levemente amargo que ela proporciona após a ingestão da água tônica. Os fabricantes falam o seguinte, isso é importante porque já tem um valor de referência. A água tônica ela contém de 3 a 5 miligramas de quinina por 100 ml de água tônica. Okay? Aqui eu tenho o espectro tanto de excitação quanto de emissão da quinina. Vejam, a quinina, ela, no espectro de excitação, que faz com que haja as transições eletrônicas, eu tenho 2 comprimentos de ondas que se destacam em 250 e 350 nanômetros. E, mais importante, a emissão da quinina acontece por volta de 450 nanômetros.
na região de cor azul. Isso explica, então, por que eu vejo aquela luz azulada emitida pela quinina, como mostrado claramente nos vídeos que eu disponibilizei. Tá? Na prática, nós trabalhamos com dois comprimentos de onda, 350 e 400. 350 para causar a excitação das moléculas de quinina e 450, que eu vou trabalhar para medir a intensidade de luz emitida. Voltando ao fluorímetro, esse filtro de excitação, quando eu estou analisando quinina, ele só deixa passar o comprimento de onda de 350. Só o 350 atinge a célula de medida. Nesse comprimento de onda, as moléculas de quinina excitam eletronicamente e, ao retornarem ao estado fundamental, elas emitem um comprimento de onda de 450 nanômetros. Esse filtro de emissão, então, só deixa passar o comprimento de 450 nanômetros. E é essa intensidade de luz que eu faço a medida. Voltando à nossa introdução sobre a prática de hoje, nós vamos trabalhar com o método da curva de calibração. A nossa solução estoque padrão de quinina é 50,7 miligramas por litro. Eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso quando eu entrar na planilha Excel. Eu vou pegar essa solução estoque padrão e vou preparar todos os demais balões a partir de diluições sucessivas. O balão número 1, eu não vou adicionar nada da solução estoque padrão. Antes que eu me esqueça, todos os balões de 1 até 9, na prática de hoje, eram de 50 ml. Então, não vou adicionar nada do estoque padrão de quinina. O balão 1 vai ser o nosso branco. A concentração de quinina no balão 1 é 0 ml. No balão 2, eu vou adicionar 1 ml da solução padrão estoque de quinina. Aí eu vou calcular a concentração de quinina no balão 2, usando a regra da diluição. 1 vezes 50,7 igual 50 vezes C, onde C é a concentração. E assim sucessivamente. No balão 3, 2 ml. No balão 4, 3 ml, e assim sucessivamente. Até o balão 9, onde eu adiciono 10 ml da solução padrão estoque de quinina. Importante lembrar que em cada balão eu também vou adicionar ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, por uma razão que as pessoas ainda não conhecem muito bem, ele potencializa o fenômeno da fluorescência. Ele aumenta a intensidade, a quantidade de luz emitida pela quinina. Então, em cada um desses balões, eu vou adicionar 5 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,25 mol por litro. Outra coisa muito importante, enquanto que na solução padrão estoque eu preciso usar uma vidraria de alta precisão para adicionar esses volumes, por exemplo, uma bureta, o ácido sulfúrico não há essa necessidade. Esses 5 ml podem ser adicionados a partir de uma proveta. Então, na curva de calibração, essas concentrações foram calculadas a partir da regra da diluição, como eu expliquei para vocês. Eu tenho as respectivas concentrações de quinina em cada um dos balões e eu meço a intensidade de fluorescência emitida pela quinina em cada um desses balões, utilizando dois instrumentos diferentes. Um que nós chamamos de quininômetro, é uma caixinha de madeira que vocês vão ver no vídeo. É uma caixinha de madeira que foi construída no nosso próprio laboratório e ela é bastante útil para se medir a intensidade de luz emitida pela quinina em cada um dos balões.
Detalhes sobre como essas medidas são feitas são explicados lá no vídeo. Esse quininômetro, então, é um equipamento que foi construído no nosso laboratório. Então, o quininômetro, embora ele seja um instrumento bem simplesinho, conforme vocês vão ver no vídeo, ele fornece bons resultados. E também eu posso usar um fluorímetro comercial, muito mais moderno, muito mais rápido, mas a ideia é exatamente a mesma. Nós fizemos as medidas dos dois equipamentos só para mostrar para vocês que ambos levam à obtenção de bons resultados. No caso do quininômetro, eu não consigo descontar o branco, eu não consigo zerar o branco, eu tenho que descontar o branco manualmente. Ou, em outras palavras, o balão 2, a intensidade de luz emitida por ele vai ser 38 menos 30, ok? O fluorímetro, o equipamento do fluorímetro é ao contrário, eu já consigo zerar o balão número 1, que é o balão do branco. Então, aqui eu vou ter os dados para a construção da minha curva de calibração. Para a medida das amostras, e nesse ponto é totalmente análogo à aula passada, eu vou adicionar 5 ml da água tônica, seja Antártica, seja Schweppes ou qualquer outra marca, em balões de 50. Aqui eu tenho os resultados da triplicata, que eu estou chamando de balão 15A, 15B e 15C. Ok? Estou adicionando 5 ml da água tônica em cada um desses balões. Não se esqueça, eu tenho que colocar ácido sulfúrico também, 5 ml. Completo com água e meço a intensidade de luz emitida pela quinina. Então, aqui os resultados do quininômetro. Então, aqui os resultados do fluorímetro. Os cálculos relacionados a essa prática serão mostrados na planilha Excel em sequência. Bom, o próximo passo é explicar para vocês algo que provavelmente é uma novidade, que é o método da curva de adição de padrão. Olhem que, quando eu construí a curva de calibração, eu adicionei a solução padrão estoque de quinina, que é em água, adicionei em cada um dos balões, coloquei ácido sulfúrico, que também é preparado em água pura e completo com água destilada. Acontece que a matriz de água tônica, ela contém não apenas quinina e água, ela contém outras coisas, outros componentes que fazem parte da composição da água tônica. Se eu, ao ler o resultado da emissão da amostra de água tônica na curva de calibração construída em água destilada pura, isso pode me levar a um erro. Isso é muito comum em química analítica. Esse erro é chamado de efeito de matriz. Muitas vezes, a matriz interfere nas leituras. Na área de vocês, bom, são farmacêuticos, as matrizes que vocês trabalham são muito complexas. Vocês trabalham, por exemplo, com urina, que é uma matriz muito suja, sangue, vocês trabalham com fluidos em geral, vocês trabalham com amostras de alimentos, enfim, as amostras que vocês irão trabalhar não são amostras simples. Então, você não pode preparar uma curva de calibração em água, fazer a leitura na amostra e esperar que isso vai dar bons resultados. A matriz pode interferir na sua leitura. Para resolver esse problema, é que foi desenvolvido um método chamado de curva de adição de padrão. O que é a curva de adição de padrão? Eu faço a leitura das amostras utilizando a própria amostra, entre aspas, como solvente. Vamos explicar melhor. Então,
água tônica da Antártica, por exemplo, eu selecionei 4 balões. 1, 2, 3 e 4. Todos balões de 50. Em cada um dos balões, eu adiciono 3 ml da amostra. Ok? 3 ml da amostra. Eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes na hora que estiver explicando sobre a planilha Excel. No balão 1, eu não vou adicionar nada da solução padrão estoque da quinina. 0 ml da solução padrão estoque. No balão 2, vou adicionar meio ml. No balão 3, vou adicionar 1 ml. E no balão 4, 1,5 ml. Depois de ter adicionado cada um desses volumes, tanto da água tônica quanto da solução padrão estoque em cada balão, eu completo com água. Então, reparem que a única fonte de quinina no balão 1 é a própria quinina proveniente da água tônica. No balão 2 é o contrário, eu tenho 2 fontes de quinina. Uma que eu adicionei, que eu sei o quanto eu adicionei, e outra proveniente da água tônica. Okay? Então, a matriz água tônica está presente em cada um desses balões. E com isso, quando eu fizer a leitura, eu vou conseguir neutralizar a influência dos outros constituintes da matriz. Eu tenho aqui um planejamento da curva de adição. Aqui, no caso, o balão é de 50 ml. Esses números aqui, aparentemente, eles não estão corretos. Então, aqui no lugar do 1, vocês se imaginem como sendo 19, tá? Vamos traduzir em números o que eu expliquei no slide anterior. Vamos lá. O método de adição de padrão, eu tenho que adicionar quantidades crescentes de quinina a partir da solução estoque padrão. Então, por exemplo, o balão 19, desculpe, aqui não é 1, é 19, para manter a sequência dos balões, eu não vou adicionar nada do estoque, não vou adicionar nada de quinina do padrão estoque, nem da amostra. Só o ácido sulfúrico. Esse é meu balão branco, tá? Que eu chamo de branco. Tá? No quininômetro deu uma leitura de 30 e no fluorímetro eu zerei as minhas medidas com esse balão 19. O balão 20, que corresponde a esse balão 1 aqui, do desenho, eu não vou adicionar nada de quinina da solução padrão estoque. Nada. Então, a concentração de quinina adicionada proveniente da solução padrão estoque é 0. Eu vou adicionar 3 ml da amostra, 3 ml de água tônica. O volume de ácido sulfúrico em cada um dos balões é constante, é 5. Então, a concentração de quinina adicionada no balão 20 é 0. No balão 21, eu estou adicionando meio ml da quinina vindo do padrão, solução estoque padrão. Então, a concentração de quinina adicionada é 0,507. E assim sucessivamente. Como é que eu calculei a concentração da quinina adicionada? Eu calculei fazendo simplesmente a regra da diluição. Outra coisa importante. Com exceção do branco, só relembrando, o branco, o balão 19, é aquele balão que contém todos os constituintes, com exceção daquele que eu estou medindo. Então, o balão 19 contém ácido sulfúrico e água. Okay? Nos demais balões, 20, 21, 22 e 23, o volume de amostra é exatamente o mesmo, 3 ml.
Tá? A única coisa que muda em cada balão, 20, 21, 22, 23, é o volume de quinina adicionado da solução padrão estoque. E aqui eu tenho o resultado das medidas para cada um dos balões. O branco é 30 no quininômetro, que eu vou ter que descontar manualmente. O balão 20, 64. O balão 21 vai aumentando, 22, 23, como seria de se esperar. Afinal, no balão 23, a quantidade de quinina é superior ao balão 20, por exemplo. No fluorímetro, eu tenho aqui essas medidas, já zerando o instrumento com branco, balão 19. Bom, agora nós vamos migrar para... Então, agora nós vamos migrar para a planilha Excel, onde eu tenho todos aqueles dados que eu expus nos slides do PowerPoint aqui no Excel. Exclusivamente, nós iremos trabalhar com os dados provenientes do quininômetro. Okay? Os dados do fluorímetro, eles serão passados a vocês como atividade. Eu vou explicar aqui como foi feito com o quininômetro e depois será pedido para vocês para trabalharem com os dados do fluorímetro para me entregar na semana que vem. Então, veja aqui. Aqueles mesmos balões de 1 a 9, ok? Balões de 1 a 9. Essa tabela aqui refere-se à curva de calibração convencional. Tá? Aqui eu tenho as respostas obtidas para cada balão do quininômetro. Só lembrando que o balão 1 é o branco, ok? Deu 30. O balão 2, 38, 44. E eu tenho aqui as concentrações de quinina. Só lembrem que a concentração da solução estoque padrão de quinina é 50,7. Na realidade, eu vou construir a curva de calibração descontando o branco de cada um dos resultados de cada balão. Por exemplo, se o balão 1 passa a ser 0, o balão 2 passa a ser 38 menos 30, 8. 44 menos 30, 14. E assim sucessivamente. É essa coluna que me interessa na curva de calibração. Eu vou fazer, então, a concentração de quinina de 0 até esse valor aqui, 10,140. E no eixo Y eu vou ter as leituras oriundas do quininômetro. E olha como, apesar do instrumento que nós estamos utilizando, que é uma caixinha de madeira bastante rudimentar, a resposta foi excelente. Né? Vocês veem aqui nitidamente um comportamento linear. Os pontos estão super bem alinhadinhos. Por isso que eu peço para vocês construírem os gráficos apenas como pontos. Porque essa reta preta que vocês estão vendo aqui é a linha de tendência, que vocês já sabem como obtê-la. Essa linha de tendência gera uma equação de reta, que é isso aqui, e deu um R quadrado muito bom, tendo em vista a precariedade do equipamento que nós estamos utilizando. Tá? Então, reparem, deu um R quadrado de 0,9981, quase 3 noves, está muito bom. Tá? E eu vou usar essa equação da reta de maneira muito semelhante àquela que vocês fizeram na atividade da espectrofotometria, determinação do ferro no fortificante. As amostras, né, que eu expliquei para vocês, aqui eu vou me deter na água tônica da Antártica. O que importa para a gente é a amostra já descontada, o branco. Então, a leitura do balão em si deu 60, como o branco era 30, a leitura vai ser 30. 61 menos 30, 31. 62 menos 30, 32. Essas aqui são as triplicatas de leitura da água tônica da Antártica. Para fazer, é
idêntico ao que vocês fizeram na atividade do ferro hipertificante. Eu tenho aqui a equação da reta, né? E quando eu tenho na replicata 1 uma leitura de 30, se eu coloco 30 aqui no lugar do y, o x vai ser 4,142 miligramas por litro. Ou seja, nesse balão aqui, a concentração de quinina é 4,142 miligramas por litro. Ou, em outras palavras, 4,142 miligramas em 1.000 ml de solução. Essa é a unidade de concentração. Só que o balão era de 50. Quanto eu tinha de quinina ali dentro do balão? 0,2071. Tá? Quanto eu coloquei de água tônica dentro do balão de 50? 5 ml de água tônica. 0,2071 miligramas em 5 ml. 100 ml de água tônica. Por que 100 ml de água tônica? Porque o fabricante dá o nível de quinina em 100 ml de água tônica. Aqui eu tenho o meu resultado final. 4,142 miligramas por 100 ml de água tônica. Usando exatamente o mesmo raciocínio, eu tenho o valor final para a replicata 2 e para a replicata 3. Calculando aqui a média, vocês já sabem como fazer isso no Excel, a média está dando 4,284, desvio padrão, né? O intervalo de confiança, aqui eu escrevo de maneira um pouquinho diferente, resultado final. Se eu tenho desvio padrão, eu tenho o intervalo de confiança, vamos normalizar aqui nossa nomenclatura. O intervalo de confiança arredondado vai ser 0,4. E eu expresso o meu resultado final como sendo 4,3 arredondado, mais ou menos 0,4 miligramas por 100 ml. E isso está totalmente coerente com o que o fabricante diz. O fabricante diz que a água tônica da quinina, a água tônica da Schweppes, desculpem, tem um nível de quinina que vai de 3 a 5. Nós obtivemos a seguinte faixa para quinina: 3,9 até 4,7 miligramas por 100 ml. Ou seja, o fabricante está, sim, falando a verdade de acordo com os resultados obtidos pela curva de calibração tradicional. Agora, vamos partir para a adição de padrão, que é um pouquinho, como é novidade, vocês vão ter um pouco de dificuldade no início. Esse balão 1 aqui, que nos slides em PowerPoint eu chamei de 19, para não ter confusão, ok? Deixa eu só aumentar 19. Eu vou ter que aumentar essa linha aqui, se me desculpem. A altura da linha, apareça aqui de maneira correta. Pronto. O balão 1 é o branco, né? Na realidade, é o mesmo balão 1 aqui da curva de calibração, que eu estou chamando de 19 para ter a sequência, né? 19, 20, 21, 22, 23. O balão 1 só serve para eu medir a intensidade de radiação emitida para descontar das outras leituras, ok? Quando a gente olha aqui a curva de calibração, a gente vê claramente um comportamento linear numa faixa que vai de 0 a 10 miligramas por litro. Essa é a FOT. Eu vou até escrever aqui, para que vocês não tenham dúvida sobre isso. A FOT para quinina é de 0 a 10 miligramas por litro. É nessa região que nós temos o comportamento linear. Vocês veem isso aqui nitidamente nesse gráfico. Como é que é o planejamento da adição de padrão? Vamos esquecer o branco agora, ele só serve para a gente descontar as leituras feitas no quininômetro. No balão 20,
eu não vou adicionar nada da solução padrão estoque de quinina. A concentração de quinina adicionada vai ser zero, tá? Zero de volume, zero de concentração. 5 de ácido sulfúrico. E 3 ml provenientes da amostra de água tônica. Se eu considerar, prestem atenção nisso agora, se eu considerar apenas a quinina vinda da água tônica, eu peguei 3 ml da água tônica. Qual a concentração de quinina que eu vou ter no balão 21, no balão 20, proveniente da água tônica? Vai ser igual a 3 ml. A gente viu anteriormente que o nível de concentração é 4 miligramas por 100 ml, a água tônica da Antártica, ou 40 miligramas por litro. Ok? Qual vai ser, quando eu pego 3 ml de água tônica, quanto eu estou pegando? Qual a massa de quinina que eu estou pegando? 3 vezes, deixa eu achar o vezes aqui, vezes 3 vezes 40, ok? Dividido por 1000. Litro é 1000 ml. Então, eu estou pegando 0,12 miligramas de quinina, quando eu pipeto 3 ml da água tônica antártica. Então, esse 0,12 miligramas foi colocado no balão de 50. Então, qual é a concentração de quinina proveniente da água tônica? 0 vai ser igual a 0,12 miligramas dividido por 0,05 litros. Isso vai te dar 2,4 miligramas por litro. Então, embora esse valor aqui não esteja nessa tabela, a concentração de quinina proveniente da água tônica em cada balão é 2,4. 2,4 no balão 20, 21, 22, 23. E por que isso é importante? Quando eu adiciono quinina pela solução estoque padrão, eu vou ter concentrações de quinina adicionadas, calculadas a partir disso. Então, reparem que a concentração total de quinina no balão 23, por exemplo, é aquela que eu adicionei através da solução estoque padrão, mais aquela que foi proveniente da água tônica. Então, isso aqui vai dar 1,5 mais 2,4, mais ou menos 4 miligramas por litro, que está abaixo, está dentro da FOT. Tá? O gráfico da adição de padrão é a concentração adicionada de quinina em função da leitura descontado branco, de acordo com o que a gente fez no quininômetro. Eu também vou ter uma reta com 4 pontos, balões 20, 21, 22, 23. No balão 21, que é no balão 20, que é o primeiro, eu não adicionei nada de quinina, ok? Por isso que aqui é 0. Aqui é a concentração adicionada versus a resposta. Tá? No balão, o último, 23, eu adicionei 1,52. Está aqui, em função da resposta. Eu vou ver se, de tudo isso, e como é que eu calculo a concentração de quinina na água tônica através desse método? Eu tenho a equação da reta, não tem? Y igual a 11, tal. Está aqui. Eu igualo y a 0 e calculo o x. Vai dar um valor negativo, mas não importa, eu desconsidero esse negativo. Tá? Deu 2,831 miligramas por litro. Fazendo
a consideração das mesmas etapas de diluição que foi feita anteriormente, eu chego no resultado final de 4,73 miligramas por 100 ml de água tônica. O método de adição de padrão, ele deu uma resposta até que parecida com o método da curva de calibração convencional. Tá? O mais importante, como é que eu vejo se tem efeito de matriz? Eu comparo a inclinação dos dois gráficos. Se elas forem muito próximas, significa que a matriz não tem influência. Vejam, a inclinação do gráfico da curva de calibração deu 7, mais ou menos. Da curva de adição de padrão, deu 11, quase 12. Isso sim, está bem diferente um do outro, quase o dobro. Isso sim pode indicar um possível efeito de matriz. Isso é visualmente possível de ser analisado quando eu coloco os dois gráficos no mesmo sistema de eixo. Ok? Adição de padrão, curva de calibração tradicional. Esse aqui é mais inclinado que esse, indicando provavelmente a existência de um possível efeito de matriz. O que isso significa? Significa que eu tenho que tomar cuidado quando eu for analisar essa matriz. Os constituintes da matriz estão afetando meu resultado final. Eu não posso preparar uma curva de calibração em água pura para fazer as leituras. Isso dificulta bastante as análises, mas, por outro lado, eu evito erros se eu tenho esse conhecimento. O efeito de matriz é algo muito sério na área de vocês. Vocês vão ter contato com ele constantemente a partir de agora, tá? Eu entendo que esse é um método, como vocês estão vendo pela primeira vez, que vocês vão ter dificuldade para entender, mas preste atenção nessa minha explicação e a gente vai tendo, a partir de agora, aulas, e todas as aulas a gente vai falar sobre o método da adição de padrão, tá? A gente vai voltar a falar muito sobre isso. Vocês vão ter dificuldade, não estranhem sobre isso, tá? E na atividade que eu vou passar para vocês, já vai ter uma possível aplicação do método de adição de padrão, tá? Então, pessoal, eu encerro por aqui e estou disponível caso vocês tenham dúvidas, e vocês terão, para que a gente possa entender melhor tanto a técnica de colorimetria quanto o método da adição de padrão, que é novidade para vocês. Ok? Muito obrigado.